poderoso nome. Aleluia. Louvado seja Deus, graça, vida e paz sobre a vida de cada um. Pode se assentar. Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela tua presença aqui. Louvado seja Deus por aqueles que têm estado aqui conosco. Já a família Neote aí nos visita. Fernandes Neote, né? Tem um representante de Fernandes ali. Louvado seja Deus. Viu só, Paulo, quem está aí hoje? Louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem que ela começa ali no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Enquanto eu tomo água, você procura. Louvado seja Deus. O profeta Abacuque, capítulo 2. Abacuque na minha Bíblia está quase no meio aqui, depois um pouquinho na minha, né? A tua deve estar um pouquinho mais para frente, um pouquinho. O nosso texto, eu quero ler aqui, mas vou repetir em alguns trechos da palavra de Deus que fala a mesma coisa. O título da nossa mensagem é O Justo Viverá pela Fé. Por isso escolhi aquela primeiro louvor, porque essa foi uma semana onde desde segunda-feira eu tenho orado, buscado a Deus para trazer algo para esta noite. E Deus falou com muito ao meu coração e acalmou um pouco o meu coração também, me mostrando que esta é uma verdade bíblica repetida várias e várias vezes, mas e que muitas vezes na nossa vida, as nossas aflições, as nossas incertezas, não nos fazem enxergar as coisas da maneira com que Deus quer que a gente enxergue. Esse trecho, ele começa lá com o profeta Abacuque, como falei para você, capítulo 2, versículo 2, diz assim, que o Senhor falando com Abacuque: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se enche e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Essa foi o texto bíblico, né? Não exatamente aqui, mas em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, quer ver? Vou ler para você só para basear aqui bem. Romanos, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e como está escrito: mas o justo viverá da fé. Interessante isso. Se a gente for olhar de um certo ponto teológico, de estudo aprofundado, tem algumas vertentes de fé, né? Mas a mensagem para um pregador da mensagem de hoje é exatamente o que a Bíblia está repetindo aqui, o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que eu postei hoje lá, e no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz a mesma coisa: o justo viverá pela fé. Por que eu digo isso para você? Porque na segunda-feira, terça-feira eu viajei, na segunda-feira eu estava orando em casa, e eu sempre tenho orado, buscado, como falo para vocês, buscado a vontade de Deus para a minha vida, né? Para o meu ministério e para esta igreja. Eu tenho buscado que Deus me mostre a vontade dEle para com a igreja. Veja como são as coisas, como a gente relaciona
quando as coisas acontecem, quando Deus fala ao nosso coração. E logicamente, eu não posso deixar de buscar diante de Deus e colocar diante do Senhor o meu desejo, a minha condição de imaginar que este bairro onde nós estamos aqui seja alcançado para o Senhor Jesus, né? Que esta igreja possa se tornar aqui neste bairro uma igreja que traga graça, que traga vida, que traga paz para as pessoas que estão aqui, para aqueles que estão conosco, para vocês que estão aqui, mas também para aqueles que nós vamos alcançar. E eu colocava isso diante do Senhor. Até conversava na quarta-feira passada agora com o pastor João, ali na saída, a gente fica sempre querendo colocar alguma coisa que Deus haja, né? Que a gente tem não é a palavra certa, não é ansiedade, mas a gente quer sempre que as pessoas venham, que tenham novas pessoas, que as coisas aconteçam, né? E era dentro desse ponto que eu estava orando a Deus, né? E a palavra, e o que Deus me respondeu foi exatamente baseado nisto, mas dizendo assim para mim: Haroldo, a obra é sua? As ovelhas que estão lá são suas? E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo com isso? Veio no meu coração, não é nada audível, nada. Veio na minha alma, no meu intelecto. Deus falando comigo. Falei: então, se a obra é minha, eu respondi isso: não, Senhor, as ovelhas são tuas. Eu apenas pastoreio as ovelhas que o Senhor me deu ali, mas elas são suas. Ele falou: então acalme o teu coração, porque o justo viverá pela fé. Continue crendo naquilo que eu te falei. Continue observando aquilo que eu te falei. Continue entendendo aquilo que eu tenho colocado na tua vida, colocado na vida daqueles que estão com você. Eu digo isso porque eu acho importante falar o que as nossas preocupações, as nossas causas, não é? A gente precisa falar isso com Deus. O que eu preguei a semana passada? Que o fogo jamais se apagará sobre o altar, que toda manhã eu tenho que renovar isso. E na manhã de segunda-feira eu estava renovando isso diante de Deus, mas colocando diante dele as minhas expectativas, como eu penso, como eu entendo que poderia ser. Mas Deus falou bem claro ao meu coração: eu estou no comando e no controle de todas as coisas. Acalme o teu coração e viva pela fé. Viva pela fé. Entenda isso, né? E eu fiquei assim pensando: puxa vida, Senhor, muitas vezes na nossa caminhada, a gente gosta ou a gente quer imaginar coisas que a gente entende que seriam as melhores coisas, mas nem sempre, e muitas das vezes, quem sabe na maior parte delas, os nossos desejos, os nossos entendimentos, as nossas vontades não são a vontade de Deus. Não são. E aqui, todos esses textos que eu quero dizer para você, por quê? Porque fé é o princípio da Bíblia. Fé é o princípio de quem está aqui, é o princípio de quem professa-se cristão, porque nem eu e nem você vimos Jesus, nem eu e nem você compartilhamos da pessoa de Cristo. Então a gente entende, a gente crê que Ele existe, que Ele viveu, que Ele ressuscitou, que Ele está presente aqui, como? Pela fé. Pela fé. E a fé tem dois basilares da definição dela, que é fundamento e prova. É fundamento e prova. Então, o fundamento da nossa vida e da nossa doutrina, a doutrina da palavra de Deus, é exatamente a fé. Então, a fé precisa basear tudo que a gente faz. Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, define fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento. Quando você vai construir uma casa, você começa a construir casa pela janela, pelo telhado, pela porta? Não, você começa a construir uma casa pelo fundamento da casa.
Quando a gente chega diante de Jesus, quando a gente está na presença de Deus, a gente começa a nossa relação com Deus baseada no quê? No fundamento. No fundamento do quê? Das coisas que se esperam. E depois sim, da prova das coisas que a gente não vê, mas a gente crê pela fé que elas vão acontecer. Pergunta que eu faço para cada um de nós hoje: é fácil isso? Pergunto para você: é fácil? É fácil viver pela fé? A gente fica sempre pensando, né? Eu quero dar uma resposta que é, né? Para a gente se tornar assim, puxa, viu só como eu sou firme, eu não titubeio quando me pergunto se eu creio, se eu vivo pela fé, se eu sou dependente do Senhor, se eu digo para Ele todos os dias: Senhor, eu creio, independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer com que as coisas se saiam da melhor maneira possível, que o Senhor está no controle de tudo. Quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma enfermidade, com uma pessoa que está passando um momento difícil, a gente fala para ela normalmente: tudo vai dar certo, creia que tudo vai dar certo, creia que o Senhor está no controle. Quando houve a pandemia, qual era a frase mais ouvida, e é mais ouvida até hoje? O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas eu vivo não só professando isso, mas eu vivo experimentando isso. Eu vivo experimentando, tendo experiências com Deus, com o Espírito Santo, que Ele fala ao meu coração, e você viva pela fé. E na segunda-feira, quando eu estava orando, Deus me fez me lembrar de um texto, na hora ali, na minha oração, eu falando com Deus: Senhor, me dá estratégias, Senhor, fala ao meu coração, fala comigo, Senhor. Aí Deus falou comigo em primeiro lugar: o justo viverá pela fé. Depois Ele falou assim: lembra de Josué capítulo 1, versículo 9? O que diz lá? Eu não te mandei? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, esforça-te, porque eu sou contigo, aonde você estiver, eu vou estar ali com você. E eu pensava em responder isso, e pensei muito em você, João, quando nós conversamos aqui quarta-feira. A mesma mensagem, a mesma palavra, Deus põe no meu coração. A gente começa a ler a partir da esforça-te, tem bom ânimo, mas a primeira frase que Deus fala com Josué é: eu não te mandei, não te mandei eu. Como é que se faz isso? Como é que se vive assim? Somente pela fé. Josué era um homem que estava ali, recém-empossado, com provavelmente as suas inseguranças de liderança, E eu lembro quando, na primeira vez que fui promovido para comandante, na empresa que eu trabalhava, o que eles faziam? Quando eram os primeiros voos do comandante novo, eles colocavam um copiloto, o mais experiente da empresa, e normalmente é assim nas empresas aéreas. E aí eu me lembrava de como foi, não difícil, mas foi um momento diferente. Eu ter que tomar posse ali, ter que tomar conta ali da ser. Mas Deus falando com Josué naquele momento, veio ao meu coração exatamente isso. E antes Deus falando comigo: o justo viverá pela fé. Então não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, porque aonde eu for, eu vou estar com você. Agora a pergunta que eu repito e que eu fiz para mim mesmo, e que já falei: como que eu vivo assim? Como que eu vivo num mundo como esse assim? As respostas disso estão aí.
Já tem muita gente hoje falando que Jesus está voltando por causa do ataque do Irã a Israel. Pergunto para você, quantos mísseis foram lançados sobre a terra que Deus chama de pertencente ao seu povo? Em torno de 150 mísseis. Quantos caíram em Jerusalém ou em Israel? Nenhum. Ah, tem lá a proteção deles? Tudo bem. Mas aí você começa a ver que a palavra do Senhor, que o cuidado de Deus, ele se demonstra nessas horas também. Ele se faz enxergar nessas horas também, como eram nas 10 pragas do Egito. Acontecia tudo lá no Egito, e onde estavam o povo de Deus não acontecia as coisas. Morria o gado do egípcio, mas o gado do povo de Deus não. Então, quando a gente começa a ver, e a gente está muito em falta de olhar para os céus e falar assim: Senhor, porque a gente só tem recebido más notícias. Más notícias. Então a gente não consegue muitas vezes enxergar Deus nas coisas que estão acontecendo, como também a gente não consegue enxergar Deus muitas vezes na nossa própria vida, porque a gente não vive pela fé. Essa é a grande verdade. Nós humanos, homens e mulheres, temos a tendência de crer, mas não viver de crer que Jesus é Senhor, de crer que Ele é o nosso Deus, que Ele vai voltar para buscar a igreja, que Ele ressuscitou. Isso tudo é muito firme no meu coração e provavelmente no teu coração, mas a questão é: como é que eu vivo? Como é que eu alimento isso? Como é que eu me deparo com as circunstâncias que vêm sobre a minha vida? Como eu reflito? Como eu dou passo a passo na minha vida? Como eu falo com Deus? Como eu busco em Deus a resposta para as minhas dificuldades? Para os meus pensamentos, que muitas vezes não são os melhores pensamentos, para a minha rotina de vida, que muitas vezes é aflita, para as coisas que acontecem ao meu redor, muitas vezes dentro da minha família, e eu teoricamente não consigo resolver, teoricamente não consigo enxergar o que pode acontecer. Então Deus responde para mim e para você hoje: não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, fale, mantenha-se firme, porque o justo viverá pela fé. E a fé é o que é? É o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tomé teve um problema sério com Jesus, que é tão lembrado, né? Tão dito nos ditados até populares. Todo mundo conhece a história de Tomé. Por quê? Porque ele falou: não, Senhor, espera aí, eu quero pegar aí para ver se isso é verdade, Senhor. E aí Jesus responde para ele: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E a Bíblia daí discorre, através daqueles que creem, inúmeras circunstâncias. Marcos capítulo 16: esses sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que vivem pela fé. Eles em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Sinais que acompanham aqueles que andam pela fé. A Bíblia nos deixa muitos exemplos. A Bíblia nos deixa vários exemplos de pessoas que Jesus disse que tinham fé, e que Jesus disse que tinham muito pouca fé. Dentre o que eles falou que tinham muito pouca fé, estão os seus próprios discípulos. Vou ler uns textos aqui para a gente ver. Então eu comecei a preparar esse momento, porque eu entendo que a gente precisa dar um passo à frente nas atitudes que a gente vive, porque existem problemas familiares, existem problemas de relacionamentos, existem problemas de enfermidade, existem problemas inúmeros que cercam cada um de nós.
E nós que somos cristãos, nós não podemos ficar na mesma situação em que o mundo está, ou com que as pessoas que vivem no mundo estão, baratinadas de um lado para o outro, todo mundo louco, todo mundo vendo Apocalipse. As manchetes de ontem eram: se Israel retalhar, pode haver a terceira guerra mundial. Essas eram as notícias de ontem. Só que não se ouve falar de nada em Israel, está tudo intacto lá. Tá, são sinais da volta? São sinais, mas aí já aqueles instagramzeiros que querem impactar e ganhar seguidores e ganhar com coisa, você já recebe um monte daquelas listas de situações como essas. Mas independente do que aconteça, independente de como a gente está vivendo, a gente precisa entender que a gente tem que viver pela fé. A gente precisa acreditar nas coisas que Deus fala acerca de nós. E a gente se fixa nesse mundo e se corrói com as coisas pequenas desse mundo. E daí a gente vai para o entretenimento. A gente vai porque está legal, a gente vai porque está boa, a gente vai porque a música é bacana, a gente vai porque escuta isso, escuta aquilo, mas a essência o que é? É crer em Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, e que Ele está vivo e que o Espírito Santo está em nós para nos levar a viver e a fazer coisas que só Deus pode fazer. Coisa que eu e você podemos fazer? Não fala para Deus. Faz. Temos aqui trabalhadores, temos empresários, todo dia coloca diante do Senhor. O que vai chegar ali é Deus que põe. Com relação à igreja, Deus foi muito claro comigo. O que era lá em Atos dos Apóstolos? Deus acrescentava pessoas, vida, almas à igreja, aqueles que haviam que se salvar. Mas Deus falou comigo: não te mandei eu? Esforça-te, faz o teu melhor, busca o teu melhor, e o resto se deixa comigo. Só que a gente quer, e a gente normalmente busca, e a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. A gente quer colocar algo diante de Deus, e como numa batida de uma vara mágica, que a gente sabe que Ele faz, a gente escutou falar que Ele faz, mas a gente quer que Ele resolva imediatamente tudo aquilo que a gente imagina que está certo. Só que qual é a nossa posição? O que eu faço com relação a isso? Como eu me deparo com Cristo, se Ele chegasse na minha frente e dissesse assim: pede-me o que você quer? Como Ele fez com vários nas passagens bíblicas. E aí, o que você vai ter que entender? O que eu tenho que entender? É que eu preciso viver pela fé. Eu tenho que ter dentro da minha vida, do meu coração, do meu manifestar de vida, exatamente essa esperança, essa certeza que eu estou construindo um fundamento na minha vida. Como o autor aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firme para quem? Para Jesus, autor e consumador do quê? Da fé. Só que a gente se envolve tanto, a gente fica num emaranhado muitas vezes tão grande, que a gente não entende isso. E a gente se agride, olha, eu vou ler um texto aqui, Lucas capítulo 22, versículo 32, quer ver o que diz esse texto? Lucas 22, 32. 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão. Simão é Pedro. Simão, Pedro. É interessante ver como é que Deus trata muitas vezes com Pedro, chama ele de Pedro e chama ele de Simão. É bom fazer um estudo nisso. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti. Para quê? Por que Jesus orou por Pedro? Para quê? Porque a fé não
desfalecesse. O que esse texto nos mostra? Que Satanás tenta cirandar a nossa volta como trigo, para fazer que o que aconteça, o que com a gente? Que a gente desfaleça na nossa fé. E às vezes as coisas acontecem para que a gente pensa que é uma coisa, mas é Deus nos colocando ali para que a gente aprenda a viver com Ele, aprenda a viver pela fé, aprenda a andar pela presença de Deus ao nosso lado, pela fé. O povo de Israel, através de Moisés, andou pela fé. Moisés andava pela fé, Abraão andava pela fé, tanto que a Bíblia tem uma galeria da fé. Só que se você for olhar a vida de cada um desses homens, não foi fácil. Tiveram momentos em que eles titubearam. E aqui Jesus está falando para Pedro isso. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, confirma teus irmãos. Isso aqui é já lá no final. Jesus estava sendo quase crucificado. Já tinham se passado quase 3 anos. E Jesus estava falando isso para Pedro, que estava com ele durante todo o ministério. Olha, eu estou orando para que você não perca a tua fé. Veja como isso é importante a gente entender, e Deus tem que nos chocar, e Deus tem que nos impactar, e Deus tem que tocar em nós, e às vezes, irmãos, circunstâncias que acontecem na nossa caminhada é justamente para isso, para a gente olhar para Ele e falar: Senhor, agora é contigo, Senhor, agora eu creio, Senhor, eu quero andar diante de Ti pela fé. São problemas, são dificuldades, busque no Senhor, esforça-te, tenha bom ânimo, medite na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite, faça a tua parte, mas ande pela fé, crendo que por onde você andar, Deus estará contigo. Deus estará contigo. Deus estará contigo. É impressionante, muitas vezes que eu saio viajar sempre crio uma expectativa, porque você está num lugar onde não era para você estar, né? A gente não era para estar lá em cima, são feitos para ficar na terra, né? Então cria sempre uma expectativa. Daí quando chega, cria aquela expectativa, a gente sabe disso. Aí tá. Quando chego lá no lugar, está tudo certo, aí eu olho para o Senhor e falo: Senhor, como eu... Fala para mim, Senhor, homem de pequena fé, como o Senhor falava para os seus discípulos. Aí eu agradeço, glorifico, exalto, mas a gente precisa andar pela fé. Tem alguns textos bíblicos que diz, Mateus capítulo 8, versículo 10, fala do centurião, que estava com o seu servo doente, né? E chegou até Jesus. Não era um homem judeu, não era um homem que provavelmente conhecia Jesus, portanto foi falar com ele. Mas Jesus falou: eu vou lá na tua casa. E o homem falou: não, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Senhor, eu sou um homem segundo ordens. Se o Senhor der uma ordem, eu sei que vai acontecer. Ele disse isso. Um soldado romano, né? Um centurião romano, um soldado, né? Frio nas suas atitudes. E aí Jesus falou: então tá bom, então que aconteça como você falou. E na mesma hora aconteceu a cura lá. O que Jesus disse daquele homem? Nem em Israel eu encontrei fé igual. Né? No próprio Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 28, a mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia, que estava com a filha endemoniada, chegou até Jesus. É aquela passagem, né? Eu vim para a casa de Israel, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor, e ela entendeu aquilo, e foi ali, e perseverou, e foi justificado. Jesus falou: a tua fé fez com que a tua filha seja liberta. E foi. E Jesus falou assim: mulher, grande é a tua fé. Mas com aqueles que andavam com ele falava: vocês são homens de pequena fé. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente consegue compreender isso? A mulher do fluxo de sangue, Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus diz para ela: a tua fé
te salvou. Lucas 17, versículo 19, os 10 leprosos, quando aquele único leproso volta para agradecer Jesus, o que Jesus diz para ele? A tua fé te salvou. Veja que essas pessoas que eu li aqui, elas eram pessoas que tinham alguma coisa que não cabia com o contexto. O centurião era romano, a mulher do fluxo de sangue estava impura, a mulher cananeia não fazia parte da mesa que Jesus falou, os leprosos eram samaritanos, ou seja, não podiam estar ali. Mas essas pessoas demonstraram para Cristo que criam, e que andavam pela fé, e que viviam pela fé. Então a gente que conhece a palavra de Deus, a gente que entende, a gente precisa compreender o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que nos acrescenta, é Ele que nos faz entender, é Ele que nos faz admirar-se com Ele. O que Marta e Maria falaram quando Jesus chegou? Marta e Maria eram amigos de Jesus, Jesus convivia com eles. O que elas duas, uma num tempo, outra no outro, no mesmo capítulo, João 11, o que elas falaram para Jesus? Quando encontrou com eles, Lázaro estava morto. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse o que para elas? Vocês precisam crer. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Jesus depois falou ali claramente, isso tudo aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. O cego de nascença, quiseram colocar no cego de nascença ou nos pais dele uma maldição. Ali era o lugar para Jesus explicar sobre maldição hereditária que muita gente acredita, mesmo depois de entrar Cristo na vida da pessoa. E Jesus falou, não, isso não é nada, não foi nem o pai nem a mãe deles, não, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. O que precisa acontecer na minha vida e na sua vida? Só coisas para que se manifeste o quê? A glória de Deus. Isso é necessário a gente entender, a gente crer. A gente tem dificuldades, a gente tem situações, está difícil a vida nesse mundo atual, já era assim lá no tempo de Jesus, mas hoje com todas as condições parece que a coisa está se afunilando, e está mesmo. Mas a verdade é que Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a verdade é que esta mensagem precisa continuar viva nos nossos corações. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a realidade nossa, irmãos. Não há como a gente escapar disso, não tem como mudar isso, não tem como deixar de absorver isso, para que se tenha uma vida abundante com Deus. E é o que a gente precisa, ter uma vida abundante com Deus. Mas Ele fala isso para a gente, falou para Abacuque, falou para Paulo escrever aos Romanos, falou para Paulo escrever aos Gálatas, falou para o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Eu preciso entender isso e fazer da minha vida exatamente o que eu professo. O problema é que hoje muitos não estão vivendo aquilo que professam, porque está mais fácil viver diferente, viver como um cristão que não precisa viver somente pela fé. Ele pode viver com outras coisas também, mas a Bíblia não fala isso. Deus busca em nós exatamente isso, essa declaração diante do Senhor: viva pela fé, busque pela fé, se alimente da fé, se alimente daquilo que você crê, se alimente de quem está em você, se alimente do Espírito Santo que está em você. Para a gente ir encerrando, quer ver? É, 1 Coríntios, capítulo de número 2,
Eu sempre gosto de ler cada dia o que Paulo fala aqui ao povo de Corinto e a nós hoje. Veja só, ouça isso. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não fui com o meu currículo, ele está dizendo. Eu sou formado em não sei o que, eu tenho pós não sei o que lá, eu sou mestre não sei do que. Currículo que as pessoas põem. Ele não foi assim. Ele foi ali, ele não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Agora vem o ponto-chave aqui, o 4:5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Hoje, infelizmente, o que tem acontecido é pessoas estão escutando palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas Paulo diz aqui, a minha pregação, a minha palavra, não consistiram em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Porque tem um motivo que finaliza a mensagem. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Se eu escutar palavras persuasivas de sabedoria humana, a minha fé não vai estar baseada no poder de Deus, não vai estar baseada em sabedoria. A sabedoria dos homens não faz com que eu aceite e receba o poder de Deus. A palavra que eu escuto precisa ser uma palavra que seja pregada com demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a minha fé, para que a sua fé não se apoie nos homens, mas se apoie no poder de Deus. Essa é a grande lição que nós temos nos dias de hoje. Esta é a grande lição que a igreja enfrenta hoje. Porque existem pessoas persuasivas, existem técnicas persuasivas de você conquistar um público, existe, todo mundo sabe disso. Existem técnicas para você persuadir pessoas, e as pessoas acham que estão ouvindo aquela maravilhosa coisa, mas ali não tem poder nenhum de Deus. Como a gente sabe que tem poder de Deus? Quando eu consigo enfrentar as situações que nós falamos aqui hoje. Estou com um problema na minha casa, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema de relacionamento no meu trabalho, estou com um problema de relacionamento meu com Deus, estou com um problema de relacionamento comigo mesmo. O que vai te fazer receber o poder de Deus? Exatamente Ele, ouvindo palavras persuasivas de poder de Deus, não de homens. Palavras de homem não são palavras pregadas pela palavra do Senhor, são persuasivas só de sabedoria humana. O cara fez um monte de curso, sabe um monte de coisa, sabe um monte de versículo, mas não tem poder de Deus. E a gente precisa ouvir que existe poder de Deus, que o poder de Deus é o mais importante na nossa vida. E isso faz parte dessa nossa vida pela fé. Porque aqui ele determina que em demonstração do Espírito de poder, para que única e exclusivamente a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas na sabedoria de Deus, no poder de Deus. Isso nos faz vencer.
Isso nos faz entender, isso nos capacita diante do Senhor a viver pela fé. A gente tem que buscar o poder de Deus. A gente tem que buscar o Espírito de Deus. A gente tem que buscar a presença de Deus. A gente precisa disso. A gente precisa nutrir isso em nós. A gente precisa nutrir isso em nós. Crer, exercitar isso, buscar essa presença do Senhor, esse agir de Deus. É só o Espírito Santo que faz isso, meus irmãos. Por isso eu entendi o que Deus falou comigo: acalma o teu coração, te aquieta, porque é o meu Espírito que faz as coisas. Você tem que se esforçar, você tem que se esforçar, você tem que se manter firme, mas Deus é quem opera. Deus é quem opera. Ele jamais falhou. A Bíblia diz que se a gente não for fiel, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E quando a gente exerce isso, a gente entende que é possível viver neste mundo pela fé. As bênçãos vêm, irmãos. As bênçãos chegam. Isso acontece. Deus está vivo, Jesus está vivo. Estão aí as coisas, mas é que o mundo está nos sufocando com essas coisas. Persuasiva de sabedoria humana, técnicas, livros de coisas de um outro país, outra cultura, outro tudo, que são implantados, persuasivos, mas que deu o poder de Deus, que deu o poder de Deus na igreja. A gente ainda vive numa cidade razoavelmente segura, né? Razoavelmente segura, né? Mas a população, por exemplo, do Rio de Janeiro, vive sempre sob uma tensão muito maior do que a nossa, né? E veja uma coisa, lá tem muito mais igreja que aqui. Então não é a quantidade que vai mandar, é o apelo ao poder de Deus, é a busca pelo poder de Deus. A ação de Deus na nossa vida é que vai fazer com que a gente enfrente as dificuldades e saia delas muito melhores e muito mais fortalecidos do que a gente entrou. A Duda hoje está tendo uma aula sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens que foram para a fornalha, né? Eles creram, e a Bíblia diz que eles acenderam um fogo tão forte que os que chegavam perto se queimavam. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram sequer um fio de cabelo queimado. E quando Nabucodonosor foi lá olhar o que estava acontecendo, ele não viu mais só Sadraque, Mesaque e Abednego, ele viu 4 pessoas lá, e um com aspecto de rei, um com aspecto de Senhor. Então esses rapazes aqui, a Bíblia narra, viviam pela fé. Galeria aos Hebreus, galeria de capítulo 11 aos Hebreus está lá, eles viviam esperando algo que eles não viam, algo que eles não viram, mas eles criam que ia acontecer. Então viva dessa maneira, você tem um Deus todo-poderoso que é por você. Então, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, por onde você pisar, o Senhor vai estar com você.